Olá, homens e mulheres da minha vida, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma história real, onde uma mulher vai nos contar como as traições, do marido melhoraram o seu casamento e a fizeram ver que ela teve uma certa culpa em tudo que aconteceu. É um e-mail muito interessante, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, pois no final eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui, Ela não está pedindo conselhos, é apenas uma narrativa da sua história de vida e ela nos mostra como ela se encontra hoje após tantas traições e o motivo dela ter perdoado o marido. O que vai nos mostrar, que às vezes a gente está sempre jogando a culpa de tudo em cima do outro e a gente esquece de olhar para o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo para melhorar a nossa vida conjugal? Já parou para pensar? Bom, então vamos lá. Inicio este e-mail com tantas coisas para contar, mas ao mesmo tempo me faltam as palavras. Por isso, tenho como mais sensato começar por descrever quem sou, até para que fique de mais fácil o entendimento de tudo o que se passou, ou melhor, ainda se passa na minha vida. Meu nome é Letícia e tenho 33 anos. Vim de uma família simples, pequena, éramos duas filhas adotivas de um casal. Mas isso nunca foi algo que atrapalhasse a nossa vida familiar, muito pelo contrário, me dá orgulho. Sempre dizíamos que somos uma família criada do amor e que sangue seria apenas um pequeno detalhe que nada interferia. Sempre tive meus pais perto de mim, pois são pessoas presentes. Meu pai é um homem amável. Não conheço ninguém com o coração igual ao dele e por palavras nem tenho como descrevê-lo. Minha mãe é mais rígida, contida, mas uma mulher exemplar que cuida das suas filhas e as protege. Não que não houvessem conflitos em nosso núcleo familiar, mas sempre tivemos muita união e amor entre nós, independente de tudo. Quando eu estava com 16 anos, meu pai queria muito que eu fizesse um cursinho preparatório de informática, a fim de investir meu tempo ao estudo, pois ele, sendo pai atencioso, preocupava-se muito com o futuro das suas filhas, e eu aceitei prontamente. Eu era uma menina caseira, da escola para casa, da casa para a escola. Então fiquei muito animada com essa liberdade de fazer um curso. Neste curso conheci meu professor. Era homem com cara de menino, simpático, atencioso e chamava muito a atenção, não pela beleza física, mas pela forma que se fazia presente, comunicativo, bem vestido, e assim as meninas se encantavam com ele. Mas confesso, neste primeiro momento não senti nada por ele, pois desde criança fui apaixonada por um primo. Então não tinha olhos para mais ninguém. Sabe aquele amor de infância, onde idealizamos um príncipe encantado em nossa cabeça, que de fato não existe? Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu era menina calma, com zero experiência amorosa, nunca tinha sequer beijado. Ficava dessa história romantizada de amor de primos. Detalhe, meu primo tinha 26 anos e nada sabia desse sentimento que eu nutria por ele. Na terceira semana do curso, comecei a notar mais o meu professor. Senti que meu coração batia mais forte por ele, mas não seria nada comparado ao que sentia pelo meu primo. Optei por não tentar nada, pois ouvia-se nos corredores do cursinho muitas coisas a seu respeito. Diziam que era galinha, cada dia estava com uma aluna diferente. Enfim, eu não queria nada assim para a minha vida. O tempo passou, o curso terminou e nada aconteceu. Até porque eu não sabia nem puxar conversa, então tudo ficava apenas no campo da minha imaginação. Certo dia fui visitar minha prima. Ela era, nesta época, casada e tinha uma boa condição social. Por que eu digo isso? Porque na casa dela tinha um computador, coisa que era inviável para os meus pais. Naquele dia, pedi a ela que me deixasse utilizar o equipamento e, por curiosidade, entrei no site do tal professor. Dentro do site tinha uma opção para deixar uma pergunta, tipo se quisesse deixar uma sugestão. Sem pensar duas vezes, coloquei meu telefone e meu nome. Menina do céu. Depois que fiz aquilo no impulso, pensei, o que eu estou fazendo? Eu nunca imaginei que aquele e-mail mudaria o curso da minha vida. Até hoje eu penso de onde tive coragem para fazer aquilo,
pois nunca tinha sequer trocado mais do que 2 frases com ele. Passaram-se 2 dias, meu telefone de casa toca. Eu tinha acabado de chegar do colégio. Naquela época estava no final do 2º grau. E quem era o telefone? Ele. Não tinha como não reconhecer, pois sua voz era inconfundível. Ele disse: "Boa tarde, Dona Paula, é com você mesmo que eu queria falar." Eu gelei da ponta do cabelo até a ponta do dedão do pé. Respondi: "Deve ser engano, aqui não tem nenhuma Paula." E ele prontamente falou: "Eu sei que é você, não precisa negar." Eu não conseguia nem falar direito de tanta vergonha, mas acabei por confirmar. Conversa vai, conversa vem, ficamos conversando por telefone umas 3 semanas, até eu ter coragem para encontrá-lo. Juro que no primeiro encontro não sabia nem o que falar. Inclusive, quem me levou no primeiro encontro da minha vida foi o meu pai. Me levou e me deu horário para retornar. Eu era muito infantil e acredito que pela falta de vivências. Marcamos no shopping e acredite, quando ele me viu, levou um susto, pois ele pensava se tratar de outra Paula, mas logo caiu de amores por mim. Eu, pelo contrário, me senti estranha, fria. Coração até batia mais forte, mas não por ele, e sim pela experiência. Mas confesso que gostei de ter alguém para conversar. Enfim, naquele dia nada aconteceu. Ele tentou me beijar, mas falei a ele que não estava pronta, que estava ali para conversarmos, e ele respeitou. E ao final, cada um seguiu suas vidas. Toda noite nos falávamos e ele perguntava sobre meu dia e eu sobre o dele. Fomos nos afeiçoando. Eu não sabia se seria amizade ou algo mais, pois ainda era apaixonada pelo meu primo que nem sabia de nada. Marcamos de sair jantar em um restaurante tão lindo e eu fui tão bem tratada que me sentia importante para ele, e assim o carinho foi crescendo. Lembro-me desse dia, pois meu pai foi me buscar de carro e quando chegou estavam com ele minha mãe, minha avó e o meu cachorro. Pensei comigo ao ver a cena: hoje é a última vez que ele vai querer me ver, pois vendo isso ele fugirá de mim e da minha família busca-pé. Eu mesma dei muita risada da cena, mas ao final ele falou: "Posso me apresentar aos seus pais?" Eu, timidamente, disse que sim. Aquela atitude me surpreendeu. Veio contra tudo o que eu sabia que ele era, por causa da sua fama no cursinho. Passou uma semana e ele me convidou para irmos ao cinema. Conversa vai, conversa vem, e ali aconteceu o nosso primeiro beijo. Fomos cada vez nos vendo mais e convivendo mais. Um dia falei com a mãe dele pelo telefone e ela me contou que ele comentou que eu era a mulher da vida dele. Nossa, eu me senti muito lisonjeada, mas também me veio um sentimento de culpa, pois eu ainda gostava daquele primo e nunca imaginei que ele poderia se apaixonar por mim, ainda mais por tudo que sabia sobre sua reputação. Passávamos cada vez mais tempo juntos, até que em 4 meses de namoro decidi me entregar a ele, pois estava gostando dele de verdade e senti que poderíamos evoluir em nosso relacionamento. Quando completamos 8 meses de namoro, resolvemos noivar, o que na realidade foi nosso casamento, pois alguns meses depois eu engravidei, mas por motivos que só Deus explica, aos 3 meses de gestação perdi o bebê. Foi triste, apesar do pouco tempo gestacional, já tínhamos comprado até roupinhas, criado toda uma ideia de família. Então, decidimos dar um tempo necessário e tentarmos novamente mais tarde. 3 meses se passaram e eu engravidei novamente e tivemos nossa filha. Quando nossa filha estava com 3 anos, ele recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade e a proposta era muito boa, então optamos por ele ir primeiro, enquanto eu terminava a faculdade de Direito, pois faltava apenas 1 ano e meio para concluir o curso e ele viria todos os finais de semana para nos ver. Nos primeiros 6 meses, tudo perfeito. Depois, comecei a sentir ele meio diferente, mais distante, até que um belo dia ele chegou e disse: "Olha, acho melhor darmos um tempo no nosso casamento." Nossa, aquilo me caiu como uma bomba, pois para mim estava tudo bem.
Confesso que nem conseguia ouvir mais o que ele estava falando, meio que entrei em transe. Eu sempre o respeitei, o ajudei a crescer profissionalmente, cuidava da casa, da nossa filha, não fazia sentido tudo o que ele estava me dizendo. Mas enfim, ele queria dar um ponto final e eu concordei. As primeiras 2 semanas foram terríveis, sentia muita dor e falta dele. Foi luto total, tristeza, choro, angústia. Na terceira semana, quem apareceu diante de mim? Sim, ele mesmo, meu primo, o meu primeiro amor, o qual nunca soube de nada sobre aquilo. Naquele momento eu estava morando com a minha mãe, pois estudava de manhã e à noite, e eles me ajudavam com os cuidados da minha filha, e em uma bela tarde ele apareceu lá. Parecia um príncipe que veio salvar a princesa da tristeza infernal. Eu ainda carregava comigo a infantilidade de que eu precisava de um príncipe para me resgatar das masmorras do castelo. Ele me ofereceu carona para a faculdade e eu aceitei. Só que não imaginei que tudo o que eu sempre idealizei fosse acontecer. Ele me beijou e tudo mais. Depois, quando voltei para casa, me senti muito mal. Apesar de que eu não estava traindo ninguém, eu estava separada, mas mesmo assim me senti suja. Nunca mais atendi às ligações dele e tampouco respondi suas mensagens. Isso tudo me serviu de lição, pois por mais que eu amasse meu marido, eu ainda pensava naquele príncipe, que na realidade nunca existiu. Então, a partir do que vivi, tive certeza que não sentia mais nada por ele e que o amor da minha vida era o meu marido. Passou uma semana e meu marido me ligou perguntando se poderíamos conversar. Eu logo disse que sim, pois sentia tanta saudade dele, queria minha família unida novamente. Eu não entendia o porquê daquela separação. Tínhamos problemas, como todo mundo, mas nada justificava um término repentino. Hoje, pensando sobre essa separação, imagino que por estarmos vivendo em cidades diferentes, ele deva ter se relacionado com outra pessoa, mas é algo que não posso e nem quero saber. Após muito conversar, resolvemos voltar, pois tínhamos cumplicidade juntos. Só pelo olhar já sabíamos o que o outro estava pensando. Eu tinha ele como meu porto seguro, meu amigo, meu marido, e então decidi por não perguntar nada a ele sobre o período que ficamos separados e não contar também o que aconteceu comigo e o meu primo, apesar de me sentir culpada e ter chorado muitas e muitas noites por conta daquilo, mas me serviu como aprendizado para não fazer de novo e também para ter certeza que príncipes e princesas só existem nos filmes. Então, mandei esse sonho para o brejo. Larguei minha faculdade, pois não estava dando certo conciliar com a distância, e fomos morar na capital, onde ele estava trabalhando. Passou mais um ano, eu tive meu segundo filho. Meu marido foi crescendo profissionalmente e trabalhando em empresas cada vez melhores, e eu cuidando das crianças, o apoiando e cuidando da nossa casa. E o tempo passou. Estávamos com 16 anos de casados e finalmente bem. Eu era empresária do ramo de eventos e ele analista de sistemas há 3 anos na mesma empresa, e era referência no que fazia. As crianças não eram mais crianças, minha filha com 14 anos e meu filho com 9. E o casamento, sendo sincera, uma droga. Dormíamos muitas vezes sem nos falar, ele chegando tarde, cheirando a bebida, inventando desculpas, mas mesmo assim eu não pensava em acabar com tudo. Acreditava que para tudo sempre havia uma explicação e confesso que não fui atrás de uma solução, pois para mim também parecia estar cômodo como estava. Um belo dia, resolvi pegar o carro dele, pois o meu estava em revisão. Achei um brinco com tarraxinha no banco do carona e comecei a ficar mais atenta. Naquela semana apareceu também uma fita de uniforme e as coisas começaram a fazer sentido. Os atrasos, o celular escondido. Sim, antes não tínhamos segredos e o aparelho ficava em qualquer lugar. Agora está escondido e com senha. Até debaixo do travesseiro ele já escondeu o celular. Decidi conversar com ele, contei o que havia encontrado e questionei suas mudanças de comportamento. Perguntei se ele queria se separar e ele negava tudo, e para cada coisa que eu questionava, ele tinha uma explicação na ponta da língua. No dia do nosso aniversário de casamento, ele enviou uma mensagem dizendo que iria se atrasar. Ele nem se lembrava da data, e sendo assim, eu decidi ir até a empresa, e de fato o porteiro me disse que ele não estava mais lá.
Mandei mensagem a ele e contei que tinha ido na empresa e ele novamente mentiu, dizendo que já estava chegando em casa e por este motivo eu não o encontrei. Eu implorava para ele me contar a verdade e ele dizia que eu era louca, neurótica. Era uma tortura diária aquele casamento e eu acompanhando tudo aquilo durante 2 meses e deixando acontecer. Decidi pedir a fatura detalhada do celular e então descobri um número para o qual ele havia feito inúmeras ligações e resolvi ligar. Uma mulher atendeu. Eu me lembro até hoje da voz dela. Eu perguntei: "Quem é?" E ela respondeu: "É a Thaís. E você quem é?" "Você deve saber muito bem quem eu sou." "Sei sim. Você é a Letícia, a esposa do fulano. Sei tudo sobre você, seus filhos, onde você mora, como você é. Ele fala muito de vocês." Senti meu mundo acabar ali. Eu tremia e não conseguia falar mais. E se saiu mais alguma palavra da minha boca, eu não me lembro, pois entrei em choque. Ela me humilhou tanto, disse que eu não era mulher para ele, referindo-se ao fato de eu estar gorda. Dizia que eu era feia, descuidada e que ele merecia coisa melhor. Sim, eu ouvi isso tudo e depois de me humilhar, você acredita que ela me fez uma proposta? Se eu não contasse nada para o chefe deles, ela largaria dele. Eu lembro muito bem o que respondi. "Como assim, chefe?" Ali descobri que eles eram colegas de trabalho e que ela estava naquele setor há 2 meses. Eu apenas falei: "Não faço acordo com vagabundas." Fui até o trabalho dele, pois não acreditava em todo aquele enredo. Precisava olhar nos olhos dele para ter certeza. Chegando lá, ele me atendeu. Conversamos e ele confirmou a traição. Afinal, mentir naquela altura não adiantaria muito. E ela, naquele momento, me ligou. Acredito que ela deveria estar nos observando. Pediu para eu desconsiderar a proposta, pois ela gostava dele e que emprego ela acharia em qualquer outro lugar. Meu Deus, eu só me perguntava por que eu estava passando por aquilo tudo, a que nível ele havia nos levado. Eu saí de lá e juro, não lembro até hoje como cheguei em casa dirigindo e pior, estava me achando a pessoa mais nojenta do mundo, um lixo humano, que tinha perdido 16 anos da vida. Fui traída, humilhada pela amante do meu marido e não consegui nem responder a todas as provocações dela. Ela se colocava em um pedestal por ter 19 anos, fazer faculdade, ser descolada, magra, e eu era o lixo que atrapalhava a relação perfeita dos dois. E aí eu fiz a pior coisa que um ser humano poderia fazer consigo mesmo. Tentei tirar minha vida. Sim, eu fiz isso. Não por um homem, mas sim pelo vazio que eu estava sentindo, pela decepção, pela dor. Eu me sentia devastada, não conseguia lidar com aquilo tudo. Minha falta de experiência na vida contribuiu muito para essa infantilidade. O tempo passou e, graças a Deus, eu me recuperei com a ajuda dos anjos que chegaram a tempo e segui minha vida, mas foi muito difícil. Parecia estar faltando um pedaço de mim. Ele pediu para conversarmos, pois tínhamos uma família e as coisas tinham que ser definidas. Então, marcamos essa conversa. Eu, abatida, 25 quilos a menos, ainda debilitada, mas tentando seguir. Ele, visivelmente triste e abatido também. Aceitei a conversa desde que a mesma fosse franca, sem mentiras ou desculpas, pois merecíamos isso pelos 16 anos de vida juntos. Ele me contou que já havia tido outros casos e que aquele fora só mais um, mas que ele me amava, que eu era a mulher da vida dele e que nunca pensou em me abandonar, que nosso casamento estava muito debilitado sim, pelos anos que se passaram e ele se sentia sozinho pela minha falta de atenção, que apenas ter janta e roupa lavada não era o suficiente para fazer uma relação dar certo. Falou que era preciso conversar, acertar o que estava errado, que nossa história era linda demais para ser jogada no lixo, que ele estava arrependido e que jamais amaria alguém como me ama. Tanto como sua esposa, tanto quanto a amiga que ele deveria ter tentado salvar nosso casamento ao invés de me trair em forma de fuga da realidade. Foi ali que eu parei para pensar no outro lado, não apenas no meu, onde eu sempre me vitimizava. Apesar de que trair não justifica,
Mas será que pelo lado oposto também não havia um pouco de razão naquelas palavras? O nosso casamento estava com rotinas doentias. Não saíamos, não conversávamos e teve vezes que eu o rejeitava na cama. E olha que isso se repetiu muitas e muitas vezes. Ou seja, apenas morávamos na mesma casa e dividíamos problemas em comum. Eu, na maioria das vezes, estava mal-humorada, me descuidei fisicamente e parei de ir atrás da minha individualidade. Pensei, repensei e decidi dar outra chance para a nossa história. Não foi e não está sendo fácil. Fui muito machucada. Tento não pensar nisso, mas mesmo assim, às vezes é inevitável. Por um tempo me comparei à amante, até porque ela gostava de se fazer presente o tempo todo. Mandava mensagem para ele ameaçando ir na minha casa, que não era justo. Sim, gente, a amante dizendo não ser justo ser largada. Ela se inscreveu na mesma faculdade e no mesmo curso que ele fazia. E até um BO eletrônico contra mim ela registrou. Inclusive, mandou foto do BO para mim, sendo que nunca fiz nada a ela. Tanto que se fez improcedente a tal acusação. Acho que quanto mais eu ficava na minha, mais ela me infernizava, até que um dia decidi responder. Disse apenas que a partir daquele momento seria só entre eu e ela, que ele já havia pedido demissão para preservar a nossa família e que se ela não parasse, eu iria conversar com a família dela, contar a bisca que ela era. Confesso que eu não teria coragem de fazer aquilo, pois ela foi criada pelos avós e eles não mereciam aquela decepção. Falei mesmo no intuito dela me deixar em paz, até porque não queria que eles tivessem tamanho desgosto. Afinal, eles são pessoas de idade e evangélicos praticantes. Prezam muito a instituição familiar. Imagina contar tudo a eles, seria cruel demais. E nós? Como estamos depois de 1 ano e meio do ocorrido? Somos muito mais parceiros, acreditem, tanto como casal, tanto como pais das crianças. Ele trabalha hoje em uma multinacional e estamos em Portugal. O casamento está mais saudável, saímos, conversamos, temos uma vida ativa agora. Ele se preocupa, cuida de nós e se faz presente o tempo todo. Não há mais celulares escondidos ou outros segredinhos. Não posso mentir que ainda dói muito. Infelizmente, não consigo colocar a tal pedra em cima, mas estou tentando. Como dizem, um dia de cada vez. Mas com certeza a confiança é algo quase impossível de se reestabelecer. Uma coisa boa nisso tudo tem. Eu me redescobri como mulher, emagreci, refiz meu guarda-roupas, tenho a minha individualidade de volta, acordei, atraio olhares. Sim, me dou ao respeito como sempre fiz, mas confesso que gosto. Faz bem ao ego. Eu vivo a vida, não deixo apenas o tempo passar como antigamente, onde me perdia em rotinas diárias, sem me notar. Obrigada, Sil, por contar minha história e espero que ajude outras mulheres a ver o outro lado também e sermos menos vítimas.